Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje, ela é a aula do método de Faust, tá bom? Então ela é baseada no princípio de centrífugo-flutuação por sulfato de zinco, tá bom, pessoal? Então eu uso centrífuga e busco flutuar a minha amostra, tá bom? Usando o sulfato de zinco como material mais denso, pessoal. Seguinte, é um método qualitativo, tá bom? O método de Faust. Por que ele é qualitativo? Porque ele só diz se é positivo ou não. Ele não consegue quantificar a amostra. Saber quanto que tem por grama de fezes, por exemplo, tá bom? Então ele é um método qualitativo e não quantitativo, tá bom? E o enriquecimento que a gente usa, que a gente concentra, na verdade, o enriquecimento é a concentração da amostra, que a gente concentra as fezes para buscar o parasita, né? Então o enriquecimento que eu uso, pessoal, é o método de centrifugoflutuação, pessoal. É, é o enriquecimento por centrifugoflutuação e o método usado é o Faust, beleza? Ele é indicado para quê, pessoal? Ele é indicado para ovos leves, de Ancylostoma e Necator, no caso, um exemplo, tá bom? Então, o Ancylostoma e o Necator, os dois, causam a mesma doença, que é o amarelão, tá bom? Aquela doença do Jeca Tatu. E também ele busca também, ele é específica também para cistos e protozoárias, pessoal. Então, por exemplo, aquele cistinho de Jard que a gente viu na aula passada, ela é específica para aquele tipo de cisto, tá bom? Também cisto de entamoeba histolítica, que é que causa mebias, tá bom? E também ela busca também os cistos e protozoários, pessoal. Então, por exemplo, a Isospora arbelli, que causa isosporose, a gente consegue enxergar também os cistos dela. Pode ver que nesse exemplo, ela é um oocisto, né? Com dois esporocistos dentro da célula. Ó, pode ver que um oocisto tem dois esporocistos dentro, tá bom? Pessoal, vocês podem perceber já olhando daqui, olhando dessa distância, que a amostra ela fica muito mais limpa com o método de sulfato de Faust, tá bom? De centrifugação por flutuação, tá bom? Então a amostra ela consegue remover toda aquela parte que é mais leve do que o parasita, então ela consegue carregar bem menos a amostra, tá bom? Os parasitas ficam mais evidentes na amostra, beleza? Só que é um método também que ele é um pouco, ele tem as suas limitações. Por quê? Porque a gente usa centrífuga nele, pessoal, e não é todo lugar que a gente tem centrífuga. Às vezes, por exemplo, que a gente vai trabalhar em algumas. Tem gente que trabalha, por exemplo, em alguns projetos Rondon no norte, no nordeste, em que você vai fazer análise no meio do mato, no meio do nada. Esse método tem uma limitação porque ele usa centrífuga. Então o método de Hofmann seria mais adequado para isso, tá bom? Mas ele é um método que, se você vê que no Hofmann deu positivo para o protozoário, é um método que você pode usar para fazer um teste confirmatório, pessoal. Ele é excelente para isso, tá bom? Então, se você já encontrou o protozoário e tem dúvida, você faz esse método e ele é confirmatório para você. Ele é específico para o tipo de protozoários, beleza? Pessoal, então a gente usa centrífuga, tá bom? Qual que é a velocidade que a gente vai usar? A gente vai usar 2.500 RPM por 1 minuto, beleza? Também precisamos desse experimento para fazer ele, o tubo de Wassermann, tá bom? Que é aquele tubo de hemólise que tem no laboratório, tá bom? E também a solução de sulfato, e também o sulfato de zinco, pessoal. Precisa fazer uma solução de 33% com uma densidade de 1,18 gramas por ml. Por que tem que ser essa densidade? Porque, como ele é centrífugo de flutuação, a solução de sulfato de zinco tem que ser mais pesada do que os meus parasitas. Então, eu tenho que fazer a concentração certinha para quando fizer a centrifugação, o meu sulfato de zinco vai para baixo e ele vai empurrar a minha amostra, os meus ovos ou o meu cisto para cima. Então as minhas amostras boiam no sulfato de zinco porque ele é muito pesado, tá bom? Como se fosse o mar do Mar Morto lá. Tem muito sal e ele consegue fazer com que tudo boie nele, entendeu? Então a sujeirinha vai ficar tudo embaixo. Os ovos, os parasitas boiam e o sulfato de zinco, ele vai, quando nasce centrifugação, ele fica embaixo dos ovos, tá bom? Então por isso que é flutuação por sulfato de zinco, beleza? Pessoal, também vamos usar alça de platina, lâmina, lamínula e Lugol, beleza? Para montagem da análise depois. Montagem da lâmina e análise de posterior da amostra, né? Pessoal, então a gente usa o método de flutuação por sulfato de zinco, o método de Faust, a gente pega a amostra, homogeniza ela igualzinho no Hofmann, tá bom? E depois a gente vai lavar a amostra por 3 vezes em água. A gente coloca água nele e a gente dilui ela primeiro e centrifuga a amostra de Wassermann. E daí conforme a gente vai centrifugando, a gente vai percebendo que vai clareando o líquido, tá bom? Então eu vou lavando a amostra por 3 vezes aproximadamente em água destilada em centrífuga até ela ficar uma amostra mais bem clarinha, tá bom? Então a gente elimina todos os resíduos quase da nossa análise de fezes, beleza? E depois que eu obtenho o líquido claro, eu vou lá, acrescento o sulfato de zinco e centrifugo de novo.
Aí o sulfato de zinco vai para baixo e manda o meu ovo, os meus oocistos, tudo para cima, para a superfície, tá bom? Aí na superfície eu coleto da película para colocar na lâmina. Eu vou com uma alça de platina, vocês vão ver no vídeo aí, e também no próximo slide, que eu vou com uma película, uma alça de platina na película, e coleto da película para colocar na lâmina, tá bom? E daí eu coleto algumas vezes na película e coloco na lâmina, e daí eu vou lá, pingo uma gota de Lugol e coloco a lâmina lá por cima, tá bom? Quantas vezes eu coloco a alça de platina na película para coletar? Isso vocês vão descobrir no artigo científico que eu mandei para vocês, tá bom? Porque ele é um artigo que ele é um artigo que foi ele que validou a alça de platina na coleta de análise para esse tipo de análise, tá bom? Então devido a esse artigo, a gente usa a modificação dele até hoje, pessoal. Então ele é um artigo de extrema importância para o mundo da paleontologia, beleza? Pessoal, então o método de Fausto eu tenho que fazer lavagem seriada da minha amostra. Então, pode ver aqui a amostra diluída a fresco quase, tá bom? E daí depois eu passo pela centrífuga com água destilada. Aí o sedimento vai para baixo. Aí eu vou lá e descarto a parte superior, é o líquido. Aí eu coloco mais água e centrifugo de novo. E vocês podem ver que vai clareando o líquido conforme eu vou centrifugando com água e vou lavando o excesso de sujeira das minhas fezes, tá bom? Aí depois com uma amostra clarinha, que vai ter uma película em cima dela. Olha essa películazinha aqui, ó. Essa película onde contém os meus ovos e meus oocistos. Beleza? Os meus cistos. Então os meus parasitas estão todos ali, beleza? Aí eu chego com a alça de platina na superfície dessa minha película, só encosto nela e coleto algumas vezes e coloco na lâmina, tá bom? Aí eu coloco na lâmina, faço a montagem dela. Pingo uma gota de Lugol, coloco uma lâmina, fecho e vou ler. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa aula é mais curta porque ela seria uma aula prática, né? Então o vídeo vai estar bem explicativo, passo a passo para vocês de como que é o método, tá bom? Mas essa aula de hoje esse PowerPoint de hoje foi para mostrar, evidenciar para vocês alguns princípios do método, tá bom? A indicação dele e o método em geral, como que a gente faz ele, beleza, pessoal? Então não esqueçam que a, a minha alça de platina, a quantidade de vezes que eu coleto com a alça de platina na superfície da amostra, tá no artigo, pessoal, que é a quantidade de vezes mais eficiente que eu preciso fazer, beleza?